Vamos para a coluna do Reinaldo Azevedo. Então, meus queridos e minhas queridas, desculpa aí a pequena atrapalhada. Lula solta o verbo sobre o golpismo do Bolsonaro. Xiii, lá vem os corocas. Vamos entender aí rapidinho, meus queridos e minhas queridas. Coluna do Reinaldo Azevedo lá no UOL. Vamos ler juntos. Lula ao centro pós ao lado de participantes da 4ª Conferência Nacional de Cultura. A cultura voltou. Não teve um evento nada disso parecido na era Bolsonaro, tá, gente? Comecei a contagem regressiva para que os corocas e as corocas de sempre, com seus dedinhos encarquilhados e no limite do possível nervosos, comecem a bradar: vejam como Lula, a exemplo de Bolsonaro, não aposta na conciliação. Também ele quer a radicalização. É mesmo? Ainda votarei nesse ponto. E por que não enveredam por aí? O presidente participou ontem da abertura da 4ª edição do Fórum Nacional de Cultura em Brasília, promovido pelo Ministério da Área. O tema é democracia e cultura. Num dado momento, ele disse o seguinte: não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado, dia 25. Aquele ato, o que era? Aquele ato era um cidadão que sabe que fez caca, que fez uma burrice, que tentou dar um golpe e que ele vai pra justiça e que ele vai ser julgado, e se for julgado ele pode ser preso, e ele está tentando escapar. Mas a verdade nua e crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, que a gente não sabia se ele estava chorando. Ele estava preparando um golpe, tentando imaginar como é que ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse, que no caso o presidente eleito é o Lula. E ainda, eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. Ele imaginava que as pessoas que ele pagou, organizou e ajudou a financiar ficar na porta dos quartéis. Ele achava que essa gente ia dar o golpe para que ele fosse ungido pelo povo fascista desse país a voltar aos braços do povo para assumir a presidência da República. Era isso que ele estava desenhando e foi isso que não aconteceu. Lula deveria ter se calado. Os corocas especialistas na análise nem, para demonstrar a sua isenção de denominação controlada, avaliam que Lula deveria deixar a questão para a justiça e se abster de fazer comentários. É mesmo? Ele por acaso resolveu tomar o lugar da justiça? Até onde sei, ele está falando uma linguagem política e o homem não custa notar, um político. Todos os elementos que vieram a público corroboram com a sua leitura, incluindo, até onde se sabe, os respectivos depoimentos de 2 comandantes militares, Freire Gomes do Exército e Batista Júnior da Aeronáutica. Preciso lembrar quem era o alvo? Em nome da dita pacificação, deve um líder político se abster de esconjurar conspirações? É uma avaliação ridícula. Digam-me cá, o que o atual presidente fez contra a democracia para que possa ser acusado, junto com o antecessor, de contribuir para a radicalização e o extremismo? Ameaçou de golpe de Estado? Tentou conspirar para continuar no poder ao arrepio das urnas? Convocou os entes do exército, do Estado, incluindo as Forças Armadas? Desculpa, gente, tô pegando aqui. A rasgar a Constituição por intermédio de falsos motivos para decretar o estado de defesa ou estado de sítio? Lula é aquele que chamou as massas para intimidar a justiça ou, ao contrário, é um personagem que, mesmo diante da condenação sem provas, passou 580 dias encarcerado, escolhendo a justiça, ela sim, como campo de batalha e jogando dentro das regras, ainda que tenha sido privado na canelada de disputar a eleição de 2018? Associá-lo a Bolsonaro é de uma indecência intelectual assombrosa. Não, o líder petista não tentou dar um golpe, ele foi golpeado em 2018 e era alvo de conspiração em 2022. Na verdade, Reinaldo, vamos ser francos aqui, né? O Lula e o PT foram alvos de um golpe em 2016, que você estava infelizmente do lado dos golpistas, né? O golpe de 2018 contra o Lula, a prisão injusta, foi uma consequência, né? Se a Dilma não tivesse sido empichada, o futuro do Brasil teria sido bem diferente. Talvez a gente estivesse mais desenvolvido hoje, né? Mas vamos lá, o Reinaldo não está pronto para essa conversa ainda. Associá-lo a Bolsonaro é de uma indecência intelectual assombrosa. E querem exigir o seu silêncio, o silêncio do Lula?
Lava Jato. O presidente também fez um comentário sobre a Operação Lava Jato e criticou a imprensa. A imprensa brasileira vai continuar mentindo sobre a Lava Jato até o fim do milênio. Eles compraram e santificaram algumas pessoas e agora perceberam que as pessoas não eram os santos que eles imaginavam e eles não têm coragem de reconhecer. E foi adiante. Não é nem falar mal, é só reconhecer. É só dizer que não era daquele jeito. É só dizer que as coisas eram viciadas, para a gente politizar a sociedade brasileira, informar corretamente para que as pessoas fiquem sabendo das coisas. Não conto aqui nenhum segredo ao escrever que fui e sou crítico ao comportamento da imprensa durante a Lava Jato. Fez-se uma espécie de parceria com o juiz incompetente, desde a origem, o que sempre apontei, e depois escancaradamente suspeito em nome do combate à corrupção. Alguns setores se redimiram, um tanto quando se juntaram ao Intercept Brasil nas reportagens da chamada Lava Jato, na reportagem chamada Vaza Jato. Tá errado aqui, Reinaldo. O lavajativismo renitente está aí e se manifestou em reportagens lembrando dos 10 anos da operação. Não faltaram loas e hinos de glorificação a uma operação que regou a terra de ascensão fascistoide em 2018. E com efeito não se viu até agora nem mesmo a grande... Um agente exagerou um pouco e nem se verá. Israel, Lula estava disposto, tirou foto ao lado de uma bandeira da Palestina e ele comentou: vocês estão lembrados há 20 dias como eu apanhei pelo que eu falei da Palestina. Vocês estão lembrados. Com o tempo a gente vai provar que eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver e de criar o seu país. Você não pode fazer o que foi feito. Anunciar comida e mandar o torpedo, mandar a bala e morte para aquelas pessoas. Até quando a gente vai ter medo? Até quando a gente vai se curvar? Pois é, depois de tamanha demonização, inclusive na imprensa nativa, seria de imaginar que o líder brasileiro houvesse se tornado um páreo internacional. Deu-se justamente o contrário. Quem está ficando progressivamente isolado é Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, mas não se dá por acaso. Por achado, desculpem. Seus soldados abriram fogo contra uma legião de esfomeados em Gaza. Ontem, as forças de defesa de Israel fizeram uma das maiores incursões dos últimos tempos em um campo de refugiados do Ramallah, na Cisjordânia, cidade que é administrada pela Autoridade Nacional Palestina, que o primeiro-ministro israelense busca desmoralizar a todo instante para anunciar ao mundo que ele não tem compromisso nenhum com a criação de um Estado palestino. Já morreram 400 pessoas numa área que, em tese, em guerra não está. Quem assombra o mundo é o mandatário de Israel, não é o mandatário do Brasil. Encerro. Comecei a contagem regressiva. Quem será o primeiro coroca ou a primeira coroca a afirmar que o Lula investe na radicalização e na polarização ao fazer tal discurso? Então não deve falar como um político, deve se comportar como um político e ver o mundo como um político, ainda que seja um político? Boa pergunta, Reinaldão. O texto do Reinaldo tá muito bom, cara. Depois dessa conversão aí dele. Quando não tem ódio, quando tem fatos, é uma coisa bem interessante que acontece com a pessoa, né? Exatamente.